Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao 34. Diz assim o texto: Enquanto levavam Jesus, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e também dirão as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus está falando acerca do que os homens estão fazendo com ele. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com Jesus para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram juntamente com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, no entanto, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Eu penso que se você vive nesse mundo, você já se identificou com uma palavra chamada injustiça. Aliás, eu penso que você não pode viver nesse mundo muito tempo sem sofrer algum tipo de injustiça. Eu tenho certeza que em qualquer celebração, como nessa aqui, se eu perguntasse ou se eu pedisse para levantarem as mãos as pessoas que já se sentiram injustiçadas ou que foram injustiçadas, com certeza quase ninguém ficaria com as mãos abaixadas. Por quê? Porque todos nós, de uma certa forma, já nos sentimos injustiçados. Todos nós conhecemos o gosto amargo de receber ingratidão, ou então de algumas pessoas serem injustas conosco. E aqui está o ponto principal para mim e para você nessa noite: ninguém entende melhor o peso de ser injustiçado do que Jesus. O texto que nós lemos fala acerca do martírio de Jesus. Jesus nasceu numa humilde manjedoura, foi criado, cresceu, se tornou um grande líder religioso entre o povo. Durante toda a sua caminhada terrena, ele se preocupou em curar as pessoas que estavam enfermas, libertou pessoas de cativeiro, fez pessoas, devolveu às pessoas a motivação para viver. A Bíblia diz que Jesus fez cego voltar a enxergar, desobstruiu os ouvidos daqueles que eram surdos. Jesus limpou a pele daqueles que eram leprosos e viviam à margem da sociedade. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão por uma grande multidão que andava como ovelhas desgarradas sem pastor, alimentou esse povo, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus passou por determinado lugar, pessoas que o clamavam, pessoas que o pediam para que ele pudesse ter compaixão de suas misérias. Jesus se compadecia, Jesus se voltava. Jesus nunca rejeitou nenhum coração angustiado. No entanto, Jesus, com tudo isso, foi injustiçado. É o texto que está dizendo. No momento do martírio, Jesus é colocado entre 2 criminosos. Jesus foi levado para a cruz e sem ter nenhum pré-requisito para a cruz. Diz a história que a cruz era um meio romano de execução. Só era pregado na cruz o mais vil pecador. Havia um pré-requisito, havia um critério, havia um estigma que seguia aquele que ia para a cruz. Ou seja, ir para a cruz significava ter feito algo muito cruel, era ser considerado como o homem mais vil, o cara na base da pirâmide social. E Jesus foi para a cruz mesmo sem ter no currículo nada que pudesse levá-lo para lá. No entanto, Jesus estava lá.
Jesus foi para a cruz, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi levado ou contado como um dos transgressores. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca para nada. Aliás, Jesus mesmo diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Foi levado, entrou naquela via crucis, carregando a sua cruz. Tamanho era a sua angústia, tamanha foi o seu sofrimento. Jesus sofreu, Jesus foi condenado, e naquela via crucis não foi capaz de levar a sua cruz até o local da crucificação. O texto diz que foi então recrutado um homem chamado Simão, carrega a cruz de Jesus, e chegando naquele lugar chamado cadeira, é colocado no meio de dois transgressores, e agora é crucificado. No entanto, a Bíblia também diz que no momento que Jesus é crucificado, em uma das suas últimas orações, conforme diz o texto, Jesus não proferiu palavras de injustiça. Isso é extraordinário. No momento que está crucificado, mesmo tendo feito tantas coisas boas para as pessoas, e muitos dos que foram curados por Jesus, muitos dos que se alimentaram com os milagres de Jesus, estavam ali gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nós preferimos Barrabás a Jesus. Mesmo assim, naquele momento a Bíblia nos mostra que Jesus proferiu palavras de superação à injustiça. Jesus olha para aquele povo, e as últimas palavras que Jesus profere são palavras que dizem: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava cravado na cruz. Jesus poderia naquela cruz ter dito: Pai, tira-me daqui, liberta-me daqui, acalma minha dor, ameniza o meu sofrimento. Pai, livra-me desse momento tão hostil. Pai, leve em consideração as injustiças que eu estou sofrendo. Olha para esse povo, Pai, olha quanta gente eu curei, olha quanta gente eu alimentei, olha quantas pessoas eu restaurei, olha quanta gente eu devolvi o direito de estar inserido na sociedade, e agora eles me tratam desse jeito. Pai, olha para esse povo, leve em consideração os atos ruins que esse povo está manifestando contra mim. Essas não foram as palavras de Jesus. Talvez seriam as minhas palavras, talvez seriam as suas palavras. No entanto, naquele momento, Jesus deixa de orar por si mesmo e passa a orar pelo povo. Eu queria que você pensasse comigo hoje sobre superando as injustiças que nós sofremos. Eu sei o que é ser injustiçado. Minha família sabe, e nós já provamos do cálice amargo de ser injustiçado. Talvez você também, de alguma forma ou em algum momento, já tenha sido injustiçado. Por isso eu quero aprender um pouquinho hoje com Jesus sobre como superar as injustiças que nós sofremos. Naquele momento, Jesus ora pelo povo. Jesus não orou pelos seus amigos, Jesus orou justamente pelos seus inimigos. Jesus não orou naquele momento pelos seus familiares, pelos cidadãos bons, não. Jesus estava orando por aqueles que os bofetearam, Jesus estava orando por aqueles que pregaram as suas mãos no madeiro, Jesus estava orando por aqueles que cuspiram no seu rosto, Jesus estava orando por aqueles que colocaram a coroa de espinho em sua fronte. Era por essas pessoas que Jesus orou, suplicando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se você já foi injustiçado alguma vez, ou já se sentiu injustiçado, a pergunta que eu faço nesse exato momento para você é: que tipo de impacto essa breve oração proferida por Jesus causa sobre a sua vida? Alguém que poderia orar por si mesmo, pedindo a ira de Deus sobre as pessoas que foram injustas, mas a despeito disso, ora justamente por aquelas pessoas, dizendo: Pai, não lhes impute tamanha crueldade, não leve em consideração o que esse povo está fazendo comigo. Não, Pai, não leve em consideração a maldade, não leve em consideração a ingratidão. Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que estão fazendo. Que tipo de impacto essa oração de Jesus causa sobre você? Com o passar dos anos da minha vida pastoral, eu tenho convivido com pessoas que de alguma forma já foram injustiçadas. E a partir do comportamento de Jesus, eu quero sugerir alguns caminhos que, na minha opinião, são verdadeiros antídotos para que sejamos libertos das marcas que estão em nós, que foram deixadas em nós, ressentimentos que foram provocados por algum tipo de injustiça. Em primeiro lugar, se você já se sentiu injustiçado, ou se nesse exato momento você traz para essa celebração algumas marcas de injustiças que cometeram sobre você, no primeiro momento eu quero sugerir um caminho para que você possa superar toda a dor da injustiça. Qual é o caminho? Em primeiro lugar, você precisa escolher as batalhas que você deve lutar. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu tenho dividido isso com algumas pessoas. O time que caminha perto de mim já aprendeu isso. Eu faço questão de ensinar, escolher quais as batalhas devo me envolver, tem abençoado a minha vida e tem me dado o privilégio de viver uma vida muito simples. Você precisa escolher quais são as batalhas que você deve lutar. Eu já me convenci de que se eu me atrever a lutar todas as batalhas que me aparecem, as minhas forças se esvanecerão. Eu não sou capaz de vencer todas as batalhas, embora eu tenha muitas batalhas. Você está entendendo? Eu não posso me atrever a entrar no ringue para lutar todas as lutas que aparecem diante de mim, porque eu já me convenci. E eu tenho desempenhado o ministério para convencer as outras pessoas de quê? De que se elas se atreverem a entrar no ringue, quando todo dia surgirem as lutas, elas vão morrer. Nós não podemos lutar todas as batalhas. Nós precisamos escolher. Existem situações que não merecem nossa atenção. Existem situações que não merecem gastarmos a nossa energia. Eu confesso a você, eu quero abrir o meu coração, de que de tempos em tempos, eu, Adonias Júnior, o meu coração não está no seu melhor estado. Eu tenho dias ruins. Você sabia disso? Você também tem dias ruins? Sim ou não? Nos meus piores dias, e você pode até se assustar de ouvir alguém falar sobre isso, mas é interessante, de tempos em tempos, o meu coração não está no seu melhor estado. Nos meus piores dias eu me ofendo, eu me sinto provocado com facilidade. Se alguém passa subiando perto de mim, eu já fico irritado. Nos meus piores dias eu chego para trabalhar aqui no expediente irritado. A alegria das pessoas que estão trabalhando comigo me irritam. Nos meus piores dias, o meu coração está tão fechado, que diante de uma batalha pequena, eu reajo de uma maneira, e depois eu começo a me arrepender do comportamento que tive. Quer ver um exemplo? Existe uma pessoa que andava por aí falando que tinha um problema comigo. Eu só tenho um problema com uma pessoa. E essa pessoa é o diabo. Eu não gosto dele. Eu não tenho pacto com ele. Eu não ando com ele. Eu não cedo para ele o privilégio de ter a minha amizade, quanto menos o meu coração e a minha vida. E tem dias bons e tem dias maus. Eu fui comprar uma tinta para minha casa. Estou dando um exemplo trágico para você, para que você entenda, e se você entrar em todas as batalhas, você vai morrer. Essa pessoa dizia que tinha problema comigo. Que injustiça! Eu nunca tive problema com ela. Fui comprar uma tinta, e de repente quem entra lá no estabelecimento comercial? O dito cujo. E quando ele entra, ele me vê e diz assim: ô Adonias, tudo bem com você? Eu estava nos meus piores dias. E quando ele falou tudo bem nos meus piores dias, com meu coração amargurado, meu coração completamente vulnerável, eu não escolhi as batalhas. Eu olhei para ele e falei assim: não está bem não, porque você anda falando para todo mundo que tem problema comigo. Que problema é esse? Vamos resolver logo?
Deus é tão bom que livra a gente da gente mesmo. Porque se Ele fala assim, vamos resolver, olha o problema sério. Depois, quando passa, você chega em casa e fala assim, que babaca que eu fui. É o mínimo, é o adjetivo mais brando que eu poderia usar aqui para você, porque na verdade, o adjetivo que eu usei para mim mesmo no momento, eu me recuso a dizer aqui. Quando nós não escolhemos as batalhas, quando nos envolvemos com situações que não merecem nossa atenção, que não merecem que gastemos o nosso tempo, a nossa energia, nós reagimos de uma forma e depois nos arrependemos do comportamento que tivemos. Isso já aconteceu com você? Existe um autor chamado Richard Kelson. E ele foi considerado, eu falei com a Aline hoje, eu preparando esse sermão, entrei na internet e olha que interessante, eu descobri que o Richard foi considerado um dos maiores especialistas mundiais em felicidade e redução de estresse, porque na década de 90 ele escreveu um livro com o qual pessoas de todo mundo se identificaram, inclusive você. Você não sabia que o que você fala é obra de Richard, mas olha só que coisa interessante, década de 90, mais precisamente 1997, ele escreve um livro chamado Não Faça Tempestade em Copo d'Água, porque tudo na vida são copos d'água. Alguém já ouviu essa expressão? Não, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Ofender-se, deixar-se provocar com facilidade, gente, isso é comum para a nossa natureza humana. No entanto, os aborrecimentos pequenos, menores, as pequenas injustiças da vida não podem roubar o nosso tempo, as pequenas injustiças que nós sofremos não podem roubar a nossa energia emocional. Se você se ofende fácil demais, e pode ser que tenha gente aqui assim, pessoas que se vangloriam, dizem assim, eu tenho pavio curto. Tem gente que, usa isso como se fosse um elogio. Eu tenho pavio curto. Se você se ira facilmente, se você se ofende fácil demais, se você se sente provocado com excessiva facilidade, se você exagera maximizando batalhas que são pequenas, eu penso que está na hora de você recitar uma versão modificada do que Jesus disse naquele momento. Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se você perde o controle facilmente, eu sugiro você nesse exato momento recitar a seguinte versão, Pai, perdoa-me porque eu não sei o que faço. Perdoa-me porque eu me deixo ser provocado com facilidade. Perdoa-me, Pai, porque eu me ofendo muito facilmente. Pai, ajuda-me, pois preciso deixar de ser assim. Porque se você continuar desse jeito, você vai morrer. Você tem que escolher as batalhas que você deve lutar. Tem gente que está entrando em tudo quanto é ringue, você vai morrer. Quando você perceber que vai se ofender, quando você perceber que vai perder o controle, quando você perceber que vai sair de si, é a hora de você perguntar para você mesmo o seguinte, vale a pena eu entrar nesse ringue? Vale a pena eu gastar a minha energia com isso? Tantos problemas maiores no mundo para ser resolvido, vale a pena eu gastar o tempo precioso da única vida que eu tenho por causa disso? Eu tenho que escolher as batalhas. Não maximize batalhas que são pequenas. Simplifique a sua vida. Eu tenho concluído, primeiro ponto, presta atenção, eu tenho concluído que é inevitável você ser alguém que não tenha ninguém nesse universo falando alguma coisa injusta sobre você. Você entendeu ou não? Vou repetir. Eu tenho concluído que é inevitável. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Vai aparecer alguém que vai falar de você. Agora eu pergunto a você, por que você se irrita quando alguém é injusto falando coisas mentirosas ao seu respeito, tanto quanto eu me irrito? Sabe por quê? A Bíblia ensina para a gente.
Porque a gente se preocupa com a nossa maldita reputação. A nossa maldita reputação se tornou o motivo principal que nos leva a entrar em tudo quanto é ringue de batalha que aparecem para nós. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se alguém disse que você é aquilo que você não é, e você nunca foi, e você sabe que a pessoa está mentindo, por que você perde tempo tentando convencer as pessoas que o que a outra falou acerca de você é mentira? Por causa da sua reputação. A gente briga por causa de reputação. Reputação é o estigma que você tem. Por exemplo, é como se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, vocês conhecem, por exemplo, o Jean? Aí alguém vai perguntar assim, mas que Jean? Eu falo assim, um moreninho, que canta lá na frente da igreja, e de quando em vez ele se empolga, começa a pular, tal, aí você vai, o Jean. É uma reputação. Agora, a essência do Jean se limita a isso aqui? Claro que não. Por que você fica preocupado com a sua reputação, quando a Bíblia diz que o relacionamento de Deus com você não é baseado na reputação que você tem, mas no caráter que você é? Tem muita gente lutando tudo quanto é batalha. Cuidado. Cuidado. Se você deseja superar algumas injustiças, você deverá escolher. Essa aqui vale a pena. Essa aqui não vale a pena. Eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou gastar energia com isso. Eu não vou comprometer a minha saúde emocional com isso. Não vou. Porque isso é uma batalha que não merece o meu tempo. Vocês estão entendendo? Segundo lugar, se você deseja superar a injustiça, além de você escolher qual batalha você deve lutar, num segundo momento, eu penso que você, quando injustiçado, deve seguir corretamente as orientações bíblicas. Quando a gente é injustiçado, a gente fica com raiva. E quem fica com raiva não pensa. E quem não pensa, manifesta comportamentos que lá na frente gerarão dor de cabeça. Uma coisa que eu aprendi, que a gente não pode resolver nada enquanto a cabeça estiver pegando fogo. Espera. Espera. Deixa acalmar. Quando a gente se sente injustiçado, me parece que a única coisa que a gente não faz é seguir o que a Bíblia manda a gente fazer. E a única coisa que a gente faz é o que a Bíblia condena que nós não devemos fazer. A Bíblia diz assim, vocês, quando ficarem irados, fiquem irados, mas não pequem. Entre se irar, porque falaram de você ou foram injustos com você, e pecar, há uma distância, e você precisa manter esse domínio próprio e o equilíbrio. Irai-vos, mas não pequeis. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Existem feridas, gente, ou existem batalhas que nós não precisamos entrar no ringue. No entanto, existem batalhas que, mesmo sem que nós queiramos, nós somos levados a entrar no ringue. Existem feridas que foram provocadas não por um aborrecimento, não porque falaram acerca da nossa reputação, mas existem feridas, existem batalhas, existem rings, existem injustiças que foram provocadas por algo muito maior. Hoje, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrava de um trecho do livro do pastor Bill Hybels, o livro Simplify, ou Simplifique, e ele fala acerca de uma experiência que ele viveu na igreja. E lá na igreja, ele contou isso no Summit, ele conheceu um homem, e esse homem travava
uma luta intensa em determinada área da sua vida. Existia uma vulnerabilidade, existia uma falha de caráter, e esse homem, ele lutava intensamente contra isso, contra um problema sério, e chegou o dia em que ele tomou coragem para tirar esse problema do esconderijo e compartilhar com um amigo em quem confiava, um confidente. E diz Bill Hybels que esse homem então marca uma conversa com seu amigo, eles saem para jantar, e após o jantar eles conversam acerca daquele problema que era mantido em sigilo, ou que era mantido escondido, e depois da conversa, depois do bate-papo, um promete para o outro que o assunto ficaria em sigilo. Talvez eu esteja contando a sua história hoje. Aquele confidente olha para o seu amigo, que está confessando um problema que ele luta intensamente para vencer, e ele diz o seguinte: fica tranquilo, eu lhe dou a minha palavra que isso ficará em sigilo, ninguém ficará sabendo disso. No entanto, a história diz que 24 horas depois daquele jantar, muitas pessoas ao redor já tinham conhecimento do fato, a promessa foi quebrada, a fraqueza daquele homem foi contada pelo seu confidente, o sentimento de ter sido injustiçado foi provocado por uma traição. Se você já foi traído na vida, você sabe quais são as marcas que uma traição deixa na alma. É possível que essa experiência ruim, vivenciada por esse homem, seja semelhante a alguma experiência ruim que você vivenciou. Entretanto, em algum momento você terá que fazer o que Jesus fez quando foi maltratado. Eu estou dizendo para você que se você deseja superar as injustiças que você sofreu algum dia na vida, em algum momento você terá que deixar de lado a dor provocada por essas feridas da injustiça, e você deverá fazer exatamente o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, quando foi maltratado, ele perdoou. Jesus foi também, foi terrivelmente injustiçado na cruz. No entanto, o mesmo injustiçado, ele renunciou ao direito de se vingar dos seus, das pessoas que o ofenderam, das pessoas que o maltrataram, das pessoas que o traíram. Ao invés de nutrir na alma a sede pela vingança, a Bíblia diz que Jesus se rendeu ao efeito poderoso do perdão. E aqui está alguém que está falando algo para você que reconhece que é muito difícil de praticar. Eu não quero me vestir aqui como muitos sacerdotes religiosos, com uma roupagem moralista, hipócrita, dizendo o seguinte: você precisa perdoar aqueles que foram injustos com você. Eu não vou dizer isso para você, até porque eu sei o que é carregar na alma a dor da injustiça, e eu sei o quanto é difícil para perdoar quem nos traiu. Aqui está um réu confesso. Tanto é que, se você é um observador perspicaz, desde o início eu estou tratando na primeira pessoa do plural, nós. Eu estou no mesmo bolo que vocês, porque eu carrego na minha alma ainda hoje algumas feridas abertas, consequência de ressentimentos provocados pela traição, pela injustiça, pela ingratidão. No entanto, eu tenho aprendido que se eu quiser ser feliz nessa vida, eu vou ter que fazer o que Jesus fez. Porque eu tenho aprendido, gente, que nesse processo de ser injustiçado, quem mais sofre é quem foi injustiçado, e não quem foi injusto. Quem foi injusto com você não está nem aí para você, ele não está perdendo noite de sono, ele não está com ferida na alma, ele está levando a vida numa boa. O maior prejudicado nesse processo de injustiça é quem foi injustiçado, porque a gente carrega na alma entulhos, a gente abriga dentro de nós sentimentos ruins, e enquanto nós não fizermos o que Jesus fez, nós não seremos libertos desses sentimentos negativos, e enquanto estivermos aprisionados por esses sentimentos negativos, tais como ódio, vingança, mágoa ou qualquer outro ressentimento, nós não seremos felizes. Você precisará decidir
Se você foi injustiçado e sabe o que é carregar na alma o peso da injustiça, você precisará decidir fazer o que Jesus fez, você precisará renunciar à sede pela vingança e se render ao efeito poderoso do perdão. Talvez alguém o tenha desapontado, talvez alguém tenha abusado de você, talvez alguém tenha traído a sua confiança, talvez alguém fez uma promessa para você e não cumpriu, quebrou a promessa, não cumpriu a palavra que foi empenhada, isso gerou uma mágoa profunda no seu coração, deixou marcas enormes na sua alma. A melhor forma de superar qualquer injustiça sofrida é fazendo exatamente o que Jesus fez. Eu confesso a você que aqui agora eu estou tremendo. Porque eu preciso perdoar pessoas que foram injustas. Mas como é difícil para mim. Aí você diga assim, mas pastor, é isso mesmo. E você que acha que pastor tem facilidade para perdoar, você está muito enganado. Se algum pastor falou isso para você, ele é mentiroso. Porque não faz parte da nossa natureza humana. A nossa natureza humana nos faz ter a seguinte noção: olho por olho e dente por dente. Nós temos um senso de justiça que é natural à nossa carne. Não vem com essa hipocrisia, esse legalismo religioso, dizendo que você perdoa com facilidade porque você não perdoa. Não, mas eu falei, está perdoado. As palavras têm capacidade de falsear o sentimento do coração. Nós estamos falando de algo, gente, muito complexo. Nós estamos pisando em solo sagrado. Se você já foi injustiçado, se você carrega na alma ressentimentos porque um dia foi traído, você sabe do que eu estou falando. No entanto, eu e você só seremos felizes se nós decidirmos fazer o que Jesus fez. Porque enquanto nós não fizermos, nós continuaremos aprisionados numa prisão chamada ressentimento. E isso definha a gente. Isso corrói a gente. Isso acaba com a gente. A melhor forma de superar qualquer injustiça sofrida é fazer exatamente o que Jesus fez. Você está conseguindo compreender? Eu queria nesse exato momento parar, e eu estou terminando, e olhar para você e fazer uma pergunta. Interessante, o salmista diz assim: enquanto eu mantive os meus pecados encobertos, os meus ossos se secaram. O apóstolo João, quando escreve a sua carta, diz assim: se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, purificar você de toda a injustiça. Nós temos uma porta de emergência. Nós temos uma saída de emergência. Existe alguém que é capaz de nos redimir da culpa que temos. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tem gente aqui nesse auditório, assim como eu, e eu estou falando para mim mesmo. Richard chegou lá em casa, e os poucos minutos que estivemos juntos lá, eu falei para ele, não sei se vai ser bom para o povo, mas eu sangrei nessa tarde, preparando o sermão. Porque isso aqui é para mim, não é para você. Até porque o dia que Deus trouxer uma palavra, que não passar primeiro por aqui, está errado. Porque Deus não usa vaso sujo. Assim como canos imundos compromete a natureza e a essência da água que passa por ele, canos imundos podem corromper a essência da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é comunicada por canos imundos, ela traz efeitos nocivos à saúde espiritual do ouvinte. Eu estou falando de algo que é para mim, não é para você. Mas talvez você esteja no barco assim como eu. Talvez você
ainda tem algumas reservas quando um assunto vem à tona. Porque foi um assunto que você ainda não superou. Você sabe do que eu estou falando. Eu quero parar nesse momento e falar para você o seguinte: você não será feliz. Você não encontrará a felicidade plena enquanto você não fizer o que Jesus determina fazer. Eu tenho tentado fazer. Eu tenho me esforçado para fazer. Eu tenho orado nessa versão: Pai, me perdoa, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Você precisa fazer exatamente o que Jesus fez. Porque naquela cruz, Jesus pregou ou viveu exatamente aquilo que pregou. Jesus transformou aquele cenário de tragédia, de morte, de vergonha, de maldição. Jesus transformou aquilo em púlpito, e daquele púlpito proferiu a mensagem mais triunfante que a humanidade poderia ouvir. Naquela cruz, Jesus materializou todo o discurso que havia anunciado para o povo. Jesus ensinou muita coisa sobre o perdão, e foi exatamente naquele momento hostil, de injustiça, de crueldade, de ingratidão, que Jesus manifestou não apenas o ensino, mas viveu na prática aquilo que havia ensinado sobre perdão. Jesus vivenciou o perdão, Jesus viveu a sua própria mensagem. Naquela cruz, Jesus saiu da teologia, Jesus deixou a beleza das palavras, Jesus praticou exatamente aquilo que havia ensinado. Gente, diante dos soldados que pregaram Jesus na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quando levaram Jesus para a cruz, fincaram a cruz no chão, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quando aqueles homens gritavam: crucifica-o, 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 Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto Jesus ficou pendurado entre o céu e a terra, ouvindo os religiosos zombarem dele, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes eu e você, quantas vezes somos tentados a pedir a Deus que envie fogo do céu sobre as pessoas que nos ofenderam. Quantas vezes eu e você somos tentados a pedir a Deus que manifeste a sua ira sobre aqueles que nos maltrataram. Quantas vezes eu e você nutrimos no coração uma sede de vingança, pedindo a Deus uma oportunidade para nos vingarmos daqueles que foram injustos conosco. Mas quando olhamos para Jesus, o que vemos é um coração misericordioso, um coração pronto a liberar perdão. Que exemplo a ser seguido, o exemplo que eu e você devemos seguir. Eu quero concluir, e eu concluo com uma história, a história da vida de um homem que você conhece. A Bíblia diz que existiu um homem chamado Jó. A Bíblia inicia dizendo que Jó era o homem mais rico. Não existia em todo o Oriente um homem como Jó, homem santo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. No entanto, a Bíblia também diz que aquele homem que era o mais rico de todo o Oriente passou a ser o mais miserável. E no momento que Jó se torna o homem mais miserável, começa então a injustiça manifestada pelos seus 3 amigos. Jó foi acusado pelos seus amigos de ter cometido pecado. Para os amigos de Jó, todo o sofrimento que Jó estava sendo submetido, todo aquele cenário catastrófico, nada mais é do que resultado de alguma transgressão que Jó havia cometido. Os amigos de Jó diziam para Jó: Jó, vasculhe a sua vida, procure identificar onde foi que você pecou contra Deus, onde foi que você pecou contra os céus, porque é impossível alguém sofrer o que você sofreu sem ter pecado. O capítulo 16 de Jó é fantástico, porque Jó tem um discurso de defesa. E Jó diz para os 3 amigos: eu não fiz o que vocês estão me acusando de ter feito, vocês estão sendo injustos comigo. Eu, quando leio o livro de Jó, quando a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal, eu incluo uma palavra, sem nenhuma pretensão,
Mas eu digo assim, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e um homem profundamente magoado com a injustiça que sofrera dos seus amigos. Jó precisou conviver por algum tempo com o peso da acusação de algo que não havia praticado. Falaram que ele fez, mas ele não havia feito. Alguém aqui já viveu isso na vida? Ser acusado de uma coisa que não fez? Tem algumas pessoas que, de quando em vez, vêm conversar comigo e falam assim, pastor, durante um tempo, abro parênteses, eu fui capelão voluntário no Batalhão Especial Prisional no Rio de Janeiro, em Benfica. É um batalhão que ficam presos os policiais que cometeram ou foram acusados de terem cometido algum crime e estão aguardando julgamento. E era interessante, porque eu tinha uma postura lá naquele presídio. Eu entrava no presídio, e na minha cabeça, quanto menos eu soubesse acerca deles, melhor para mim. Mas era inevitável. Pela função pastoral, eles vinham conversar, eles vinham pedir que eu pudesse, através da igreja, dar uma ajuda, uma cobertura, ou uma assistência para as famílias. E era interessante que alguns deles, não foram poucos, foram muitos, e se aproximaram de mim e disseram assim, pastor, eu não fiz o que estou sendo acusado de fazer. Eu cometi outros crimes, mas esse que estão me acusando, eu não fiz. Jó, ele sofreu na pele, o que eu e você estamos tendo noção. Jó precisou durante muito tempo conviver com o peso da acusação de algo que ele não havia praticado, mas a grande lição, e eu quero terminar com isso, a grande lição sob o meu ponto de vista, aparece justamente no último capítulo de Jó, capítulo 42, Deus aparece naquele cenário em que Jó está se sentindo injustiçado, em que Jó está sendo acusado pelos seus amigos de algo que ele não havia feito. Deus aparece naquele cenário, revela-se como justo juiz, condena as atitudes de Elifaz, Bildade, Zofar, os três amigos de Jó. Diz Jó 42, a partir do versículo 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, o amigo de Jó, eu estou indignado com você, eu estou indignado com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora, vocês precisam ir até Jó, levem 7 novilhos, levem 7 carneiros, com ele você apresente o holocausto, para que ele, então, através da oração deles, vocês sejam curados. O meu servo Jó irá orar por vocês. Olha que coisa extraordinária. Deus está falando o seguinte, o meu servo Jó, que foi injustiçado por vocês, ele vai orar por vocês. Ele vai orar por aqueles que foram injustos com ele. Eu aceitarei a oração de Jó e não farei a vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram por causa da oração de Jó. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito. No entanto, Jó sempre me honrou com seus lábios. A Bíblia diz que Elifaz, Bildade, Zofar, os 3 amigos, fizeram o que o Senhor ordenara, pegaram então os animais, levaram até Jó. Jó orou por eles, e Deus aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por aqueles que haviam sido injustos com ele, a Bíblia diz que o Senhor tornou Jó novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes, de sorte que o segundo estágio da vida de Jó foi mais abençoador que o primeiro estágio. Sabe qual a conclusão que eu chego? Quem já foi injustiçado? A melhor forma de superar qualquer tipo de injustiça, conforme a experiência de Jó, é orando por aqueles que foram injustos por nós. Não tem outra forma. Não tem. No momento que Jó orou, Deus ouviu a oração. Aqueles homens foram curados e o estado de Jó, o termo que aparece é extraordinário, versículo 10, Deus virou o cativeiro de Jó.
A melhor forma de superar as dores provocadas pelas injustiças é orando por aqueles que foram injustos conosco.